Fala galera, tudo bem com vocês? Acredito que não, né? Porque tem torcedor que ainda a gente tá meio tonto aí da taca que a gente tomou do Botafogo, né? Pelo menos é a primeira vez que, pelo menos o time do Tite, que eu vejo tomando 4 gols, né? E era pra ter sido mais, tá? Porque o Botafogo errou várias finalizações, teve um pênalti e o Rossi pegou também. O cara bateu muito mal, né? Teve outras finalizações na cara do gol, na cara mesmo, que eles perderam. Mas, assim, eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse desastre, né? Já tem torcedores com certeza que já estão falando fora Tite. Assim, eu vou dar minha opinião aqui, tá, galera? Vocês podem colocar de vocês no comentário. Eu acredito que o Tite, ele é um bom técnico, né? Porém, ele ainda tem que aprender mais sobre como é o Flamengo, né? O Flamengo é aquele time que joga pra frente, que nunca recua. Às vezes eu sinto que o Flamengo faz um gol e aí recua. O Flamengo não é assim, né? Mas eu acredito que. Acredito não, a gente vê nos números. Né? O Tite tem bons números com o Flamengo. A gente está em, se eu não me engano, em quarto colocado no Campeonato Brasileiro, apenas a 5 pontos do primeiro colocado, que é o Botafogo. É claro que a gente perdeu tanto no primeiro turno como no segundo turno, né? A gente está classificado para a Copa do Brasil, a gente está com a vantagem na Libertadores, então a gente vem fazendo bom número. O Flamengo tem jogado bem? Não. A gente varia muito. Tem jogo que a gente joga muito bem, como o jogo contra o Palmeiras, e tem jogo que a gente vai muito mal. Por exemplo, na Libertadores eu achei que a gente jogou muito bem. Era para a gente ter feito muito mais gols, mas só conseguimos ter competência para fazer 2 gols, né? E eu acredito que o Flamengo ele vai conseguir a classificação lá na Bolívia. Só que, cara, esse tanto de contusão no Flamengo tá preocupando, né? A gente tem contundido, tem o Léo Ortiz, não, o Vinha. A gente tá sem o Pedro, que é o nosso melhor jogador, né? O artilheiro. Estamos sem o Gabigol, que não vem em uma boa fase já há muito tempo, mas a gente sabe que é um cara que, se tiver oportunidade, ele tem estrela, né? Mas também não vamos poder contar com ele. A gente está sem o Cebolinha, que também se machucou, que é fundamental para esse estilo que o Tite encontrou no Flamengo. Então, assim, eu entendo as reclamações, e tem que ser reclamado mesmo sobre o Tite, mas a gente tem que observar que sempre ele tem que estar mudando o time. Por quê? Por conta de uma lesão, ou por conta que teve a Copa América. Então, se você observar, o Flamengo ele não teve um período que ele esteve disponível todos os seus jogadores. É claro, um longo período, né? Já teve períodos que todos os jogadores estavam disponíveis e mesmo assim a gente não jogou bem, né? Mas eu não entendi o porquê. Depois que a gente fez o primeiro gol, um passe lindo do Léo Ortiz, eu não entendi por que ele recuou o Léo Ortiz para terceiro zagueiro, perdendo totalmente o meio de campo, né? Primeiro eu vou falar para vocês como é que a gente foi a campo, tá? O Flamengo ele foi a campo com o Rossi, aí ele foi na linha de defesa com o Wesley, que fez uma boa partida, né? O Wesley evoluiu muito com o Tite. Davi Luiz, Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas. Beleza. Cara, o Alan tá muito ruim. Meu Deus do céu. E eu tenho certeza que ele sabe disso. Ele sabe que ele pode jogar mais bola. Você vê na expressão dele quando ele sai que ele tá chateado com o futebol que ele vem desempenhando. Tipo, errando uns passes assim muito bobos, né? Muito bobos mesmo. Eu acredito eu que ele vai trabalhar internamente para poder melhorar isso, porque ele não vem é, jogando bem. E o Alan, ele, quando ele começa a jogar bem, ele se contunde, né? Então vamos torcer aí para que ele possa ter uma sequência, que ele volte a jogar bem, porque teve um período que a gente estava considerando até tirar o Pulgar, né? O Pulgar voltou a jogar bem depois de algumas partidas. Agora o Léo Ortiz, hoje, na função do Alan e do Eric Pulgar, o Léo Ortiz é o melhor. Não entendi por que o Tite recuou ele para terceiro zagueiro, né?
Depois o Tite viu que ele fez a cagada, e aí ele colocou o Varela, recuou que ele tirou o Fabrício Bruno, aí ele colocou novamente o nosso Jesus amado, o Léo Pereira, colocou ele de lateral, o lateral não. Ele tinha entrado de lateral, depois que ele viu essa cagada não estava dando certo, ele colocou o Varela para lateral esquerda, colocou o Léo Pereira para zaga no lado esquerdo e o Léo Ortiz ele foi lá para o lado direito. Depois ele colocou novamente o Léo Ortiz, mas aí já, enfim, já tinha se acabado com tudo, né? Então, o Alan, Léo Ortiz, e aí foi Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Carlinhos. O Arrascaeta saiu com 5 minutos de jogo e a gente já estava perdendo, tá? Então, assim, é algo que preocupa porque são lesões em jogadores extremamente importantes para o Flamengo. E tem pessoas que vão dizer assim: ah, mas deveria ter poupado, deveria ter colocado só o time em reserva. Galera, era uma briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. É claro que o Flamengo não poderia ser líder, mas a gente tem um jogo a menos, né? Então, assim, a gente está a 5 pontos do Botafogo com um jogo a menos, né? Mas, assim, eu acredito que a gente tinha que ir com força máxima mesmo, tá? Porque a gente lembra do tempo do Jorge Jesus. Jorge Jesus ele falava que não tinha essa questão de poupar. E o Flamengo, galera, e eu acredito que todos vocês também vão concordar comigo. A gente tem que entrar para ganhar todas as partidas e todos os campeonatos, né? Eu acredito que não tem um torcedor do Flamengo que quer assim, ah, eu quero ganhar só esse. Não, a gente quer ganhar tudo. A gente quer ganhar o Brasileirão, a gente quer ganhar a Copa do Brasil, quer ganhar a Libertadores, né? Então, assim, eu acredito que foi correto, pelo menos, entrar com o Arrascaeta, machucou, acontece, mas é porque o Flamengo realmente estava jogando muito mal. Hoje foi uma noite muito má. Depois que a Rascaeta saiu, a gente perdeu totalmente o meio de campo. Lá depois que a gente fez o gol, né, o time ali conseguiu equilibrar, mas no primeiro tempo o Botafogo já foi muito melhor do que o Flamengo. Uma coisa que eu queria falar, isso é uma crítica ao Tite, tá? Galera, o Lohan ele apareceu jogando muito bem. E aí teve algumas partidas que ele jogou mal. Isso faz parte, vai oscilar, porque ele é um garoto que está subindo agora na base. Só que o que ele fez? Quando a torcida começou a vaiar o Lohan, ele tirou e ele até deixou de selecionar ele para as partidas. Ele não estava sendo nem ficando no banco de reserva. Né? Voltou até jogar, jogou 2 partidas, se eu não me engano, no sub-20. Só que isso termina que você tira a confiança do jogador. Né? Então, na minha visão, é correto você preservar o garoto? É correto. Só que, na minha visão, não foi a melhor maneira. O Tite deveria ter chamado ele, mostrar os pontos que ele errou, o que ele estava fazendo, como ele tinha que melhorar, que ele tem que soltar mais a bola, como se posicionar. E aí sim é fazer com que o garoto evoluísse e continuasse dando oportunidade para ele, só que pequenas. Hoje, tudo que ele tentou, ele errou. Mas você vê que é um cara que tem potencial. Ele tem potencial. E agora a gente está precisando bastante. Quem imaginou? Se o Arrascaeta agora ele se machucar, não puder jogar na Bolívia, né? Tem que ver essa questão. Mas, assim, foi um sacode mesmo que o Flamengo é, pegou do Botafogo. O Botafogo já vem jogando muito bem. Acredito eu que o Botafogo tem plenas condições de passar na Libertadores e ganhar, mesmo lá na casa do Palmeiras, né? Porque o time está encaixado, está jogando muito bem. E não é só jogar bem, você vê que os caras jogam com raça, né? Com vontade, com a gana. E a gente não viu isso no Flamengo, infelizmente. Né? Então, assim, eu acredito que o Tite tem que fazer essas correções. O time está todo capenga. Era para a gente ter tomado muito mais gols. Tem que corrigir essa questão de bola aérea. E é isso, galera. Foi uma peia. Ele tomou uma peia, literalmente a peia do Botafogo.
E essa é a minha análise, né? Deixa nos comentários como é que vocês viram o jogo, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, né? Alguns vão dizer aí fora Tite. Eu acho que ainda não está nesse ponto. Eu acredito que ele tem potencial para fazer com que esse Flamengo jogue muito mais do que está jogando, né? Então é isso, galera. Infelizmente aí perdemos a oportunidade aí de tirar 3 pontos do Botafogo e fazer 3 pontos em cima deles. E infelizmente estamos nessa situação, beleza? Mas ainda tem muito campeonato pela frente, a gente tem um jogo a menos. E quinta-feira, com fé em Deus, a gente vai ganhar lá do Bolivar, beleza? Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Falou, valeu.